Grande parte dos cristãos reagem a seu chamado exatamente igual a um dos reis mais pecaminosos das Escrituras. Por que é sempre assim, né? A gente mira em Davi, mas acaba sendo o reflexo exato de uns fumos goiano igualzinho Saul. Amém? Pois é, como faz frequentemente, entre suas grandiosas narrativas, a Bíblia também contempla uma das mais frequentes burrices que a gente costuma cometer. Ai, é rir pra não chorar. Meu nome é Thaís Rodrigues e no vídeo de hoje vamos refletir e comparar a posturas de dois grandes personagens das Escrituras diante de um importante marco na vida de todo cristão: o início do nosso chamado pessoal. Vamos analisar essas personalidades para que eu e você possamos sondar em nosso coração qual tem sido nossa reação diante das convocações do Senhor para a nossa vida: de coragem ou de covardia. Com qual dos dois homens que vamos analisar hoje será que você vai se identificar? Não deixa de me contar aqui nos comentários, tá? E já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito e também já se sinta em casa, abandonando tudo que te deixa preocupado ou inquieto. Afinal, apenas uma coisa realmente importa. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. A boa parte! Duas são as posturas adotadas diante da convocação de Deus ao chamado particular: medo ou intrepidez. E duas pessoas diferentes exemplificam essa escolha: Saul e Davi. Esses dois homens, que são donos de histórias impactantes nas Escrituras, são exemplos antagônicos de como reagimos à convocação de Deus para exercer nosso chamado. Se você se parece mais com Saul ou com Davi, é o que a gente vai descobrir agora. Vamos separar esse vídeo em duas partes, tá? A convocação de Saul e a convocação de Davi. Começando por Saul. Em 1 Samuel, do capítulo 9 a 11, acompanhamos toda a trajetória, quadro a quadro, do que foi a reação e a condução de Saul para ser levantado como rei de Israel. E pode, infelizmente, ser o reflexo exato da sua vida hoje. O profeta Samuel revela a Saul que ele será o primeiro rei de Israel. Sua primeira reação? Sentimento de incapacidade. Saul aqui externaliza toda a incredulidade do seu coração em ser capaz de realizar aquilo que Deus havia o chamado a fazer. E quantos de nós não teve ou tem exatamente essa reação? Ficamos presos a um olhar humano de quem somos, esquecendo de nossa identidade em Cristo Jesus. Dizemos coisas como: eu sou pequeno demais diante das tribos lá fora. Não tenho capacidade para fazer algo assim. Ai, tantos são maiores que eu e têm mais conhecimento que eu não vou destacar nessa área. Eu não vou conseguir. E se esquecem de que nós somos aquilo que o Senhor declarou que nós somos. Talvez alguém, ou às vezes mais de uma pessoa, já disse a você: nossa, você é bom nisso. Ou então, uau, você se daria bem fazendo tal coisa. Ou às vezes, você é muito bom nisso, tem vocação nessa área. Mas aí você pensa que aquela pessoa só foi educada ou que apesar de várias outras dizerem a mesma coisa, é só uma coincidência. E acaba, seja por medo ou insegurança, se convencendo que não é bom o suficiente para levar essa vocação adiante. É justamente nesses momentos que precisamos cegar nossos olhos naturais e a distorção da imagem que vemos de nós mesmos, e enxergar o que Deus nos manda ver e usufruir da identidade que Ele nos revestiu. Caleb personifica essa habilidade de forma a nos inspirar. Quando ele, Josué e os outros 10 homens vão à missão de reconhecer a terra de Canaã antes de conquistá-la, aqueles 12 homens se veem diante de uma terra cheia de fortalezas, povos poderosos e até gigantes. Mas diante desse cenário aparentemente impossível de ser superado, Caleb, cheio de coragem, declara ao povo: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Caleb aqui cegou seus olhos para o que era a realidade do mundo e enxergou a realidade de Deus. O Senhor já havia declarado a conquista de Canaã. Por isso não importava quantos soldados, carros de guerras, muralhas e reinos estivessem diante dele. Tudo o que Caleb via era o que Deus disse que era a realidade. E é essa coragem que o Senhor espera de nós. Uma coragem que não é sinônimo de bravura, mas de confiança. As Escrituras nos ensinam que coragem é, na verdade, descanso. É a habilidade de, independente das circunstâncias que o mundo apresentar, crermos que tudo, na verdade, é exatamente o que Deus disse que é.
Quando Deus diz, não tenha medo, Ele está, na verdade, dizendo, confie em mim. Então, na realidade do mundo, aquilo que Deus está te levantando para realizar pode parecer impossível, mas só precisamos enxergar com os olhos da fé, com os olhos de Caleb, que enxerga vitória onde os outros só enxergam fortalezas e grandiosos inimigos. Quando temos coragem, podemos descansar plenamente no que o Senhor diz, porque seremos totalmente revestidos da convicção de que nem sou eu que faço, mas Deus opera a vitória diante de mim. Quando você parar de achar que você é autossuficiente ou que tudo será feito através do seu próprio braço, você começa, porque entende que não é você, é Ele. Segura essa informação só um pouquinho, até a segunda parte do vídeo, porque quem vai nos ensinar a nos livrar completamente desse sentimento de incapacidade vai ser Davi. Em seguida, algo acontece na vida de Saul. O revestimento de honra. Samuel coloca Saul num assento de honra junto à mesa e oferece a melhor carne do banquete. A mesma honra nos reveste hoje. Somos comprados pelo sangue de Cristo e um lugar à mesa junto aos santos nos é concedido e uma coroa nos é prometida. Às vezes a gente tem a tendência de se inferiorizar demais, sempre nos olhando através do espelho da culpa, quando o próprio Cristo nos vê pelo espelho da graça. Somos filhos de Deus, adotados através do sacrifício da cruz, nos tornando, a partir da nossa conversão, preciosos diante do Senhor. O seu título hoje é de sacerdote real. Você é uma realeza, elevado para reinar junto com Cristo Jesus. O resgate foi alto demais, por isso temos a tendência de nos apegar no quão perdido e pecadores nós fomos o dia, e quão falhos ainda permanecemos. Mas isso não pode tirar da sua vista o valor real e majestoso que existe sobre você diante dos olhos de Deus. Devemos sempre ser humildes, mas sem se esquecer da preciosidade que você é diante do olhar misericordioso do nosso Pai. Em seguida, Saul é ungido rei, a concretização do chamado é realizada e o Espírito Santo é derramado sobre ele. Nós vivemos sob a nova aliança e o Espírito de Deus opera hoje de forma diferente do que era naquela época. Hoje o Espírito Santo vem habitar em nós permanentemente após aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Ao contrário da forma com que acontecia no Antigo Testamento, que é a época no qual o Espírito de Deus descia sobre as pessoas com um objetivo específico e um tempo determinado. Mas ainda existe algo que o Espírito Santo fazia antes, naquela época, e que continua fazendo agora. O Espírito Santo nos capacita. O próprio Deus, através do seu Espírito, nos capacita para realizar o chamado que Ele nos incumbiu. É o Espírito que nos enche de destreza, habilidade e capacidade para realizar a obra que Ele espera que a gente faça. Portanto, mais uma vez, é um lugar onde encontramos refúgio, alívio e descanso. Não sou eu, não é você. É Deus operando através de nós. Somos sim convocados ao preparo, ao esforço, ao estudo, à especialização e tudo isso com dedicação e excelência. Mas quem começou a boa obra em nós foi Deus e é Ele quem vai terminá-la. E por fidelidade. Fidelidade. Esse é o Deus que você serve. Um Deus que se dispôs porque quis a ser fiel a você e cumprir o que Ele quer fazer através da sua vida. É lindo demais. Mas tudo isso significa que Deus, alinhado a nosso esforço, opera de forma integral a realização dos seus projetos em nossa vida. As Escrituras dizem que é Deus que efetua tanto querer quanto realizar. Apesar de haver sim esforço da nossa parte, esse esforço opera em sinergia com a soberania e vontade do Senhor. O pastor Iago Martins disse em um vídeo recente algo que se aplica a essa realidade também. Eu me esforço e trabalho por meio da ação de um Deus que se esforça e trabalha em mim. Por isso a sinergia, duas forças trabalhando para alcançar um objetivo superior. Deus espera a atitude de nós, mas é Ele quem sustenta esse processo. Eu não consigo realizar sozinho, mas também se eu ficar parado, nada vai acontecer. O chamado se concretizará a partir do seu esforço, mas o próprio Deus é quem está trabalhando em você. O seu agir nada mais é do que uma via para Deus agir através de você. Com o cajado
hás de fazer os meus sinais. Olha que notícia maravilhosa! Podemos seguir o chamado que Deus colocou em nós em paz, porque sabemos que no minuto em que você colocar a mão no arado, Deus começa a sustentar e gerir o trabalho para que os frutos floresçam. Então só vai! Mas algumas coisas acontecem nesse meio tempo. Mas para o vídeo não ficar com 2 horas de duração, vamos pular para a chave de ouro da resposta de Saul diante da sua convocação. Saul se esconde. E não, ele não se esconde apenas espiritualmente. No momento que Samuel chama o nome de Saul para proclamá-lo rei diante de todo Israel, aquele homem que era tão alto que os mais altos batiam em seu ombro, que era tão forte e imponente, realmente se escondeu no meio da bagagem. E o pior é que é justamente na parte mais humilhante da história é que uma galera vai se identificar, cara. Pior que eu tô no meio. Você não tem ideia do tanto que eu briguei com Deus para não começar esse canal. Você não tem ideia do tanto que eu me desviei de praticamente tudo que clareou meus propósitos no reino de Deus. Quase todas as atitudes, escolhas e iniciativas que eu tive que tomar, que me levaram a entender e iniciar o meu chamado, foram realizadas porque alguém teve que ser usado para me tirar do meio da bagagem. Seja pela insegurança, por medo, tanto do julgamento quanto do fracasso. Seja pela falta de fé em suas próprias capacidades. Várias pessoas estão hoje entre as bagagens, se escondendo daquilo que Deus já os convocou a fazer, se acomodando em uma certa mediocridade porque acha que não pode realizar coisas extraordinárias. Mas calma, é daqui a pouquinho, nesse mesmo vídeo, que Davi vai chutar seu traseiro para fora desse esconderijo e vai ser hoje. Segura aí. Seguindo no relato, homens tiram Saul do meio da bagagem. Pensa na cena, cara. Nossa. E Samuel o proclama rei. Alguns o apoiam, outros o desprezam, julgando a habilidade de Saul de cumprir aquilo que Deus declarou que seria feito através dele. E sim, essa parte sempre vem. Pessoas vão dizer nas suas costas ou na sua cara que não acham que você dá conta. Alguns vão duvidar, até você pode duvidar de si mesmo. Mas nesse cenário, Deus geralmente faz algo que prova para você e para os outros que o chamado é seu. Deus levanta o campo de batalha da confirmação. Saul seguia a vida de forma pacata. Enquanto trazia o gado do campo, ele foi surpreendido com um ataque militar ao povo de Israel. E foi quando tudo mudou. O homem que estava cuidando dos bois se empodera de toda a sua habilidade concedida pelo Espírito de Deus para realizar aquilo que foi chamado a fazer. Mesmo que você esteja fingindo de bobo, disfarçando aquilo que Deus já deixou claro que é seu caminho, ou ignorando e seguindo a vida como se nada tivesse acontecido, uma guerra vai se levantar diante de você, te obrigando a exercer toda a habilidade que Deus já derramou sobre sua vida. E por meio da vitória que virá, todos, inclusive você mesmo, saberão que seus talentos, aperfeiçoados por meio do preparo, são concedidos por Deus para que os propósitos dele sejam cumpridos nessa terra. Mas, apesar de muitos de nós se identificar com a trajetória de Saul, eu mesma achei que eu estava lendo a história da minha vida. Davi nos ensina alguns princípios que refletem um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. A excelência no pouco. Em Mateus 25, lemos sobre a parábola dos talentos, e em como um servo foi fiel ao seu senhor, mesmo com poucos talentos, e por isso foi presenteado e honrado pelo seu senhor com ainda mais talentos. Davi vive essa realidade de forma belíssima. Davi foi impetuoso em defender o povo de Israel porque ele avançou contra seus inimigos na mesma voracidade que avançava contra leões e ursos que atacavam suas ovelhas, enquanto ainda era um simples pastor. Ele estava acostumado com a fidelidade em guardar aquilo que lhe era confiado. Em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 18, um oficial de Saul se refere a Davi que até então não havia pisado em um campo de batalha, como guerreiro valente.
Ainda que essa expressão possa carregar um caráter profético quanto ao futuro rei, ao analisar a expressão em sua língua original, vemos que ela traz uma referência de coragem, força, habilidade. Também pode ser usada como homem de virtude, íntegro, honrado. Esse reconhecimento tão grandioso sobre a pessoa de Davi já fora estabelecido enquanto ele ainda cuidava de ovelhas. Davi nos ensina a sermos excelentes em tudo o que fazemos. E sua história nos mostra como isso abre portas para exercermos essa mesma excelência em lugares maiores. Mas Davi revela outro tesouro em sua história. E revela na atitude que mais contrasta com a de Saul. Ao contrário de seu antecessor, que se esconde quando é convocado, Davi se apresenta. Davi sequer espera ser chamado. Ele mesmo se oferece num momento de necessidade. Mas o mais bonito dessa história toda é o motivo. Davi está diante de um soldado treinado desde a juventude, com quase 3 metros de altura, e enfrenta sem medo nenhum. E aqui podemos ver a reafirmação do mesmo conceito que aprendemos com a vida de Caleb. Coragem não é sinônimo de valentia, é sinônimo de confiança em Deus. Davi se oferece como combatente contra Golias, e o que ele diz revela o segredo da sua intrepidez diante do seu chamado. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ah não, cara. Davi avança para concretizar o que dá início a seu chamado, porque ele tem a convicção de que quem faz é Deus. Lembra quando falamos sobre o sentimento de incapacidade? E eu disse que quem ia nos ensinar a perder esse receio era Davi? É assim que ele nos ensina. Ele não teme nem por um segundo o tamanho e a força do oponente, porque ele sabe que Deus é quem vai operar a vitória através de seus braços. Davi dá um passo à frente. Davi empunha a atiradeira, mas ele tem a convicção de que quem lança a pedra é Deus. Ah não, é bonito demais. É bonito demais, é bonito demais! Controle-se, amigão! É também dessa capacitação que o Espírito Santo nos reveste. Tudo se alinha aqui, nessa verdade. Deus opera através de nós. Sua força e descanso está no fato de que não é você, é através de você. Deus trabalha enquanto você trabalha. E nisso repousa sua coragem de realizar todo o chamado de Deus na sua vida. Afinal, coragem não é mais do que confiar e descansar no fato de que o Senhor está contigo. Em Mateus 28 está a sua fonte de coragem para realizar tudo o que você é chamado por Deus a fazer. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então comece, ou recomece, você não está sozinho. O ser mais poderoso do universo e que te ama é o mais interessado no sucesso da vontade dele ser cumprida na sua vida. E é justamente ele, através de você, que vai realizá-la. E é isso, muito obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Não deixe de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me conta aqui nos comentários qual vai ser sua primeira atitude para iniciar ou retomar aquele projeto que você tem no coração para glorificar o nome de Deus. Eu realmente espero, para a glória do Senhor, que Ele desperte em você toda coragem, intrepidez e força para concretizar os planos que Ele desenvolveu especialmente para você. Eu te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!